muito bom dia para você que está ligado na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, sexta-feira, Estúdio Câmara ao vivo na sua tela, dia 7 de agosto. Como você está? Tudo bem? Por aqui, tudo ótimo. Vamos juntos falar sobre um tema bem interessante, é um assunto que atinge em cheio quase toda a família que tem criança crescendo dentro de casa. Você já percebeu seu filho pedindo para descer do carro antes da porta da escola? Ou sentiu aquele afastamento repentino quando chegam os amigos ou os parentes em casa? Recusar um abraço em público, ter vergonha do jeito que os pais falam ou se vestem e evitar eventos de família são comportamentos comuns na pré-adolescência e na juventude. Mas até que ponto essa vergonha faz de um desenvolvimento saudável? Quando essa vergonha deixa de ser uma timidez da idade e passa a indicar uma crise de desrespeito ou distanciamento. Vamos falar sobre a vergonha dos pais, um tema um pouco polêmico, mas eu acredito que a maioria das famílias passa por essa situação. Manda pra gente a sua dúvida, a sua experiência, converse com a gente pelo WhatsApp. Já teve um momento aí em que o seu filho falou assim: ô mãe, me deixa uma quadra longe da escola, eu quero ir caminhando com os meus amigos, né? Ou então em algum evento de escola, você tá lá todo empolgado, daí dá uma olhadinha pro seu filho, você percebe que pelo olhar ele tá com vergonha de você. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre essa vergonha. E por isso nós temos aqui duas especialistas em saúde mental que vão conversar com a gente, tá bom? Então, já manda a sua mensagem no WhatsApp, a produção está com o WhatsApp aberto para te receber. Enquanto isso, a gente atualiza algumas informações, daqui a pouquinho a previsão do tempo e já a apresentação das nossas convidadas do Estúdio Câmara de hoje. E olha só, gente, acontece amanhã, sábado, dia 8, a segunda edição do projeto DPB de Portas Abertas. A ação é gratuita e vai das 9 da manhã até as 4 da tarde na sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui de Campinas, o DPB, que fica na Vila Boa Vista. Quem quiser visitar o local vai poder conhecer as instalações, levar os próprios cães para tomar a vacina V8 e fazer a microchipagem, além de conferir os 14 animais disponíveis para a adoção responsável. São 8 cachorros e 6 gatos. Todos os animais do departamento foram resgatados de maus tratos ou acidentes, já passaram por tratamento e estão prontos para ganhar um novo lar. Não é preciso agendar e os detalhes e a localização você confere no portal da Prefeitura, tá bom? Ou também no portal Animal Campinas. Vamos para a previsão do tempo deste fim de semana. Pois é, estamos aí com alerta, né, de tempo com bastante vento e a gente precisa se cuidar. A Defesa Civil emitiu esse alerta, estávamos aguardando, graças a Deus a noite foi tranquila, mas a gente precisa estar atento. A previsão, gente, diz o seguinte: hoje, sexta-feira, mínima de 17, a máxima de 28 graus, e aí hoje nós temos aí um dia com sol, mas nuvens, e à noite também teremos nuvens, então não vai ter chuva hoje não, de acordo com a previsão, 17, 28, e o vento também não é daquela forma que a previsão indicou pra gente, graças a Deus. Agora, para amanhã, sábado, nós temos sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde, tá? Amanhã mínima 16, máxima 31. E domingo também sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, mínima 19, máxima 31 graus. Sempre é importante a gente ficar de olho na previsão do tempo, né? Pra gente poder se prevenir. Lembrando que é uma previsão, não uma precisão. Combinado? Então, ótima sexta-feira para mim e para você. Vamos ao tema central do nosso Estúdio Câmara de hoje, a vergonha dos pais. Então, à medida que as crianças entram na pré-adolescência, por volta aí de 8 a 10 anos, as atitudes mudam drasticamente, né? O surgimento das primeiras alterações físicas acaba assustando os jovens e faz com que eles passem a proteger o próprio corpo e buscar também a privacidade. Junto com isso, surge a necessidade de demonstrar autonomia em relação aos adultos, e aí a busca intensa por aceitação no grupo de amigos. Eles estão em fase de transição. E para os pais, ver o filho se esquivar de um abraço na escola
ou então demonstrar um constrangimento na frente dos colegas, pode soar como rejeição. No entanto, especialistas em saúde mental, eles destacam que esse distanciamento psíquico, ele é um processo natural de separação da imagem infantil para a construção da própria identidade. E a gente precisa entender sobre isso, conversar sobre isso e aprender a manejar essa fase da vida dos nossos filhos. Então, para nos ajudar a entender esses limites e como conduzir essa fase sem ruídos, a gente recebe aqui no Estúdio Câmara, ao vivo com a gente, a psicóloga e psicanalista Ana Carolina Carvalho. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia, obrigada pelo convite. Espero que a nossa conversa hoje possa trazer algumas reflexões úteis para quem está nos acompanhando. Maravilha! E para completar o time desta sexta-feira do Estúdio Câmara, a gente recebe a psicopedagoga Clarissa Chichido. Seja muito bem-vinda, Clarissa, bom dia, obrigada pela participação e presença. Bom dia, Rúbia, bom dia, pessoal. Gratidão mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, nós precisamos de orientação e a gente já começa perguntando para você, Ana Carolina, do ponto de vista psicanalítico, por que, né, a adolescência desperta essa necessidade tão forte de distanciamento das figuras parentais? Parece que a gente não entende mais nada e que eles sabem tudo e que a gente fica isolado. Gente, eu passei por isso e eu não sabia como lidar na época que a minha filha era adolescente e senti uma dor assim que hoje eu consigo entender o porquê, por conta da minha ignorância, por conta de não saber o que estava acontecendo com ela naquele momento. Eu gostaria que você explicasse aos pais e cuidadores o porquê acontece isso nessa fase e se é mesmo um processo natural. É sim, Rúbia, é um processo bastante esperado, bem natural, né? Muitos adolescentes passam por isso, né? E é justamente pelo motivo pelo qual você nos introduziu aí, né? Porque a adolescência, ela é um processo de construção de identidade, né? O sujeito, ele vai saindo ali da infância, né? E vai tentando ir em busca de descobrir quem ele é no mundo, né? Descobrir quem ele é para além de ser filho de alguém, né? Então ele vai buscando outras referências e a principal busca de referências é a busca no convívio dele ali, com os colegas, né? Então ele vai experimentando com os amigos, com os colegas de escola principalmente, né? Outra forma mesmo de estar no mundo, né? E com isso vai se tentando se diferenciar do exemplo que ele recebeu em casa, né? Que foi o primeiro exemplo ali dele. Ele fica muito atento ao olhar dos colegas, né? Com bastante receio de julgamento dos amigos, e com isso ele vai tendo alguns comportamentos, né, que os pais não entendem muito bem, né? Vão tentando se aproximar, porque na infância é muito comum, né, que a criança fique muito grudada com os pais, né, faça tudo com os pais, tem os pais mesmo como referência. E de repente, de uma hora para outra, ela vai buscando outras referências. Isso é um pouco confuso para os pais, né? Como assim, de uma hora para outra, eu deixei de ser essa referência para o meu filho, né? Ele está buscando outras coisas para além de mim, para além daquilo que eu posso entregar para ele. Exatamente. Né? Você sabe que com o tempo passa, a gente vai aprendendo muitas coisas, isso é muito bom, né? O adolescente, ele tem a tendência de saber tudo, isso é algo que acontece dentro das nossas casas, né? Ele coloca em descrédito o que o pai e a mãe dizem, e ele quer falar que ele sabe tudo e tal, e aí muitos pais falam assim, poxa, você sabe tudo, acabou de começar a viver, tá sabendo o quê? Mas aí eu entendi que isso pode ser uma necessidade de aprovação, de pertencimento e a criação da identidade, porque para ele precisa saber, ele precisa se autoafirmar para ser alguém. Aí as primeiras transformações físicas, imagina a puberdade, vai impactar a aprendizagem, o comportamento social desse adolescente, né, desse ser que está em fase de desenvolvimento, Clarissa. E eu gostaria que você falasse para a gente sobre o impacto dessa mudança, né, dessa fase desse ser
tanto no convívio social, quanto dentro da família e na escola também. É algo que vai bem além e precisa de um entendimento para a gente poder ter manejo. Exatamente, Rubia. Tudo que vocês conversaram agora reflete no ambiente escolar. Isso é fato. Quando o adolescente ele está em busca desse pertencimento de um grupo, nessa busca da identidade, o que é importante vocês, famílias, perceberem? Primeiro, vocês precisam respeitar esse tempo. Então, não adianta quando o adolescente fala assim, eu preciso ir para o meu quarto. Você ir atrás, perguntar, mas por quê? Por quê? Calma, respeita esse adolescente. Deixa ele ali. Segundo ponto importante, Rúbia, nós precisamos diferenciar o que é uma maneira de falar de uma maneira que seja mais o tom da voz. Então, por exemplo, você falou assim, me deixa na esquina da escola. Então, tem uma diferença. Mãe, por favor, você pode me deixar na esquina da escola? Da diferença do tipo, tem vergonha de você. Isso a gente precisa perceber. E o terceiro ponto que entra, assim, na fase escolar, e quando o adolescente, ele não tem esse pertencimento de grupo, ele está em busca da sua identidade, isso reflete na escola como as notas caem, o desempenho escolar não é mais o mesmo, o foco, a concentração, ele não vai ter, porque ele está ainda se descobrindo. Isso faz com que tudo em relação ao escolar, o rendimento caia. E é importante que a escola esteja muito atenta e tenha esse momento de conversa, de escutativa, do aluno ser o protagonista. Porque, às vezes, Rubia, a parte mais importante que vocês, pais, precisam perceber é quando esses sinais deixam de ser uma fase da adolescência para realmente uma busca profissional. Então, quando o adolescente não quer ir numa festa de família, ok, não quero ir num churrasco. Mas toda festa de família você não quer ir? Então o adolescente fica muito no celular e deixou o convívio com outras crianças, seja da escola, seja do condomínio, seja com os primos da mesma faixa etária. Quando esse adolescente realmente, você percebe que o contato físico, não, porque eu estou na festa de escola. Mãe, por favor, né, não precisa para tanto. Do que chegou em casa, só tem vocês, a família, o ciclo familiar está ali, ele também evita, aí é um sinal de alerta. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante para a gente pontuar aqui para vocês, para os pais realmente perceberem. E ter esse contato diretamente com a escola. Então, seu filho tinha uma nota 9, e do nada começou com 6, 5, 3. Aí a gente tem que saber se é uma dificuldade de aprendizagem, ou se realmente é por conta dessa fase da pré-adolescência e da adolescência. Excelente, muito Achei bom. interessante você falar isso, Clarissa, né? Para a gente pensar mesmo, assim, o que é natural, esperado da fase do desenvolvimento, né? Dentro de um desenvolvimento normal, e o que a gente já começa a ficar mais preocupado, né? Geralmente, dentro de um desenvolvimento normal da adolescência, a vergonha costuma ficar mais restrita, geralmente em algumas situações mais públicas, né? Onde o adolescente ele pode estar sob o olhar, principalmente dos colegas, né? Porque a vergonha, se a gente for parar para pensar, ela não vem no isolamento, né? Ela vem no convívio, né? Então, vou dar um exemplo aqui simples, né? Por exemplo, eu posso estar muito tranquila cantando no carro, né? Mas se eu começar a observar que tem pessoas me observando, aí eu já posso ficar mais constrangida. Estou dando esse exemplo para pensar no adolescente, né? Então, dentro de uma vergonha normal, né? A gente espera, assim, que ele tenha um pouco de vergonha do olhar dos amigos sobre ele, né? Então, ele vai ficar com vergonha de ser deixado na porta da escola, ou receber um beijo, um abraço na porta da escola, ou de ser visto andando de mãos dadas com os pais no shopping, mas sempre, assim, sob o olhar do outro, né? Exato. Mas se a gente pensar que dentro de casa ele está tranquilo, ele continua querendo abraço, ele continua querendo colo, ele continua conseguindo conversar com os pais, né? Ele continua recorrendo aos pais nos momentos de vulnerabilidade, onde ele se sinta triste ou algo assim, tá tudo bem, né? É um desenvolvimento normal, esperado, restrito ao ambiente social do adolescente. Você sabe que a pessoa que mais tem que procurar mesmo auxílio são os próprios pais. A gente precisa aprender a manejar. O que no meu consultório, o que eu escuto das minhas famílias, quando eles vêm, Clarissa, porque ele não aceita
né? Primeiro que eu falo assim que as famílias confundem bastante, né? A psicopedagoga com a psicóloga. Mas o que eu recebo muito no meu consultório, é porque não aceita mais. Eu falo, gente, você tem que pensar no seguinte, a pré-adolescência não quer dizer rompimento de sentimento, eu falo para a família. Não, mas verdade. é uma transição desse sentimento. Porque o adolescente, ele vai precisar roubar dos pais. Então, ele vai precisar da autonomia. Vocês precisam dar essa autonomia para o filho de vocês. Falando como psicopedagoga agora, vocês precisam dar essa autonomia. Mas precisa ter um limite. Exato. E aí que entra a maior dificuldade das famílias. Acho que ele é uma pauta. Verdade. Porque permitir a autonomia não é saudável o filho, né? Não é deixar de dar limite, não é deixar de dar proteção, né? Eu pensei na analogia com um escalador, né? Assim, de montanhas, né? O escalador, ele escala sozinho, ele vai pela força dos próprios movimentos, né? Mas tem alguém lá embaixo segurando a corda de segurança dele. Se acontecer qualquer imprevisto ali e ele, né, cair, tem a corda de segurança. A função dos pais é um pouco essa, Exato. de ser a corda de segurança dos filhos. Então, sim permitir uma autonomia, mas não abandonar. Não deixar de proteger, não deixar de estar atento. Muito bem. Olha só, a gente falando sobre a vergonha, né, dos pais na adolescência, é uma fase inicial de mudanças, né? O jovem não está focado em relacionamentos amorosos e tal, quando a gente fala de mudança de corpo, hormonal, enfim, mas ele está focado na expansão do seu conhecimento. E aí, ele tem receio, gente, da ridicularização com os amigos. Foi o que as nossas profissionais explicaram aqui pra gente, porque, de repente, poxa vida, eu vou falar a linguagem dos jovens agora, tá? Vão me zoar a semana toda, porque minha mãe me trouxe aqui na escola, me deu um beijo, arrumou o meu cabelo, bateu nas minhas costas e falou, vai pra dentro da sala. Poxa, mas como é que eu vou aguentar, galera? Né? É mais ou menos isso que acontece na cabecinha desses seres que estão em pleno desenvolvimento. Agora, esse choque geracional de linguagem, do mundo digital, isso pode fazer com que a vida, né, dos pais acaba parecendo ultrapassado para esses jovens. É algo bem interessante, porque é um choque de geração. E a gente percebe que é um choque muito grande, porque hoje nós temos a tecnologia, tem muita coisa que na época que nós éramos jovens, né, meninas, adolescentes, a gente não tinha isso. Então, o choque de geração poderia até existir, mas não era de uma afronta tão grande. Hoje já está, eu acredito que está bem exacerbado, e isso pode fazer com que os adolescentes, eles achem que a gente, isso aí já era, está ultrapassado, e aí aumenta um pouco mais essa vergonha? Eu acredito que sim, porque a velocidade, né, do desenvolvimento das coisas hoje é muito rápida mesmo, né? Mas, assim, de certa forma, acho que sempre existiu esse olhar, né, do adolescente para a geração anterior, com essa crítica, né, em achar que o comportamento dos pais é cafona, né, já está fora de moda, já não faz mais sentido, porque eu acho que crescer tem a ver com um certo enfrentamento da geração anterior, né, com questionamento, porque a principal função é essa mesmo, é a diferenciação da geração anterior, é a diferenciação dos pais, né? Então, eles vão buscar esse certo confronto, né? Essa certa crítica com a geração anterior, porque justamente eles estão em busca de construir uma identidade própria, né? Então, isso é natural. Acho que fica, sim, um pouco exacerbado com a questão da tecnologia, das redes sociais, né? Da maior exposição com que esses jovens vivem hoje em dia, mas, de certa forma, algo muito natural, que sempre aconteceu. Né? E é legal também de comentar sobre isso, por quê? Porque a comparação não está somente no ambiente que eles frequentam. Porque a tecnologia abrange o mundo inteiro. Então, eles acabam se comparando com milhares, com centenas de pessoas, centenas de adolescentes. E cabe a nós, adultos, eu que também falo muito no meu consultório, cabe nós, adultos, tentarmos entender esse adolescente. Tentar entender o que está fazendo, por que está querendo tanto pertencer a esse grupo, e entender que essa fase da identidade é normal, essa construção da identidade é normal. E ele vai se comparar
com grupos da escola, com grupos de casa, com grupos da família. Ele vai estar em busca dessa construção, dessa identidade. E tá tudo bem, pais. Cabe agora vocês, né, enquanto eu me coloco nesse grupo também, porque eu tenho uma filha de 12 anos, entender realmente que construção é essa, que identidade é essa que eles estão buscando. E lembrar que vocês também já passaram por isso, nós já passamos por isso, né? E vai mudar. Hoje a geração é o Forma Áurea, hoje a geração é o Six Seven. Então vamos entender o que faz parte dessa nova geração, dessa identidade do seu filho. E como você me disse, estarmos sempre por perto para auxiliá-los da melhor maneira possível. Sim. Gente, a gente precisa, ontem, né, nós falamos de farmar aura, e aí, o que é interessante a gente trazer do programa de ontem, né, já que a Clarissa tocou nesse ponto de farmar aura, a gente precisa entrar um pouquinho no mundo dessa turma, para que eles possam se sentir à vontade para conversar com a gente, e que a gente também tenha assunto para conversar com eles. E a questão da vergonha dos pais também, eu acho que vai na mesma linha de raciocínio, né? Se de repente você sentiu que o filho apontou aí uma vergonha, né? É importante chegar e falar, eu fiz você passar vergonha em algum momento? Essa comunicação, ou então não precisa nem falar, só ouvir, né? Faz a pergunta e deixa ele falar. É importante esse diálogo, não é, Ana? Bastante importante. E acho que você citou uma coisa que é significativa mesmo, né? Que é o diálogo. E os pais também poderem se expressar, né? Então, tudo bem, o adolescente precisa dessa autonomia, o adolescente sente esse constrangimento às vezes, é importante para os pais respeitarem alguns pedidos, né? Levarem em consideração. Então, se não quer deixar na porta da escola, quer deixar na esquina, ou não quer mais andar de mãos dadas, ou não quer mais, às vezes, ser chamado por algum apelido carinhoso, né, na frente dos colegas. Importante os pais respeitarem. Mas é importante também que os pais tenham lugar, né, num sentido assim, de que eles também possam se expressar para os filhos, né? Também possam dizer, em alguma medida, nossa, filho, eu entendo que isso é importante para você, mas eu fico triste, né? Eu sinto, às vezes é um pouco incômodo para mim quando você me pede isso, né? Às vezes eu sinto que você fica com vergonha de mim. Tá tudo bem expressar isso para o filho, porque faz parte do processo de amadurecimento também do adolescente, ele passar a considerar os sentimentos dos outros, né? A considerar os sentimentos dos próprios pais também. Não significa que ele precisa voltar a ceder, voltar a andar de mãos dadas com os pais, se ele não quiser. Não precisa isso, mas é importante ele ouvir, é importante ele perceber que os pais têm sentimentos também, que é uma fase de transição não só para ele, mas para os pais também, porque afinal de contas, né, essa transição é vivida em família, não é só o adolescente que está mudando, a família toda está tendo que se readaptar a essa nova realidade, né? É verdade, e os pais, nós não estamos preparados para isso, porque a criação do filho é algo que parece tão fácil, mas ela é muito complexa, porque são fases, e aí quando você vê a sua criança se desenvolvendo, a gente precisa entender que o pai, a mãe também está se desenvolvendo junto com aquela criança, e todas as fases, elas são novas, tanto para a criança quanto para o cuidador. E se não acontece o diálogo, vai acontecer o quê? O afastamento, o distanciamento. Por quê? Porque tem a dor da criança, do adolescente que está, né, crescendo e sentiu a vergonha do pai. E aí tem o pai, a mãe, o cuidador que sentiu um desprezo e vai sentir uma dor também. Ninguém fala sobre essa dor dentro de casa. Vão se afastando cada vez mais e aí está instaurado o caos. A gente precisa aprender a conversar. E foi muito importante que a Ana disse, por quê? Porque aí a gente consegue ver os dois lados, né, Clarissa? Exato. Tanto o lado de quem está se desenvolvendo como um serzinho novo ali, aprendendo tudo, quanto o lado do cuidador, do pai e da mãe, porque a gente sente uma dor. Sente dor porque a gente não sabe identificar o que está acontecendo com aquele adolescente. A gente acha assim, nossa, chegou lá aí nos 13, 14 anos, não quer mais saber de mim. Poxa vida. Exatamente, Rubê. O que é legal realizar dentro de casa?
a primeira figura, a primeira referência de identidade para uma criança são os pais. Então, na fase da infância, a referência são os pais. Chega na adolescência, essa referência vira, não que os pais deixam de ser a referência, não é isso, mas a principal referência são os amigos, são os colegas. Quando a criança é menor, então os pais estão ali acolhendo, fazem tudo por ela, né, faz o piquenique, vai em festinha, gosta de tirar foto. E quando entra nessa fase de adolescência? A gente se acostuma com esse negócio de estar sempre protegendo, cuidando, levando, buscando e tal. E aí chega na adolescência, gente, não querem mais, não. E a gente se acostumou com isso, a gente precisa desapegar. Precisa desapegar. Só que daí entra uma coisa muito interessante que a Ana falou, que eu gostaria de complementar e até deixar para uma dica mesmo para vocês aí em casa. Criem novas conexões com os seus filhos. Então, respeita o momento dele, tenha essa conversa, tenha esse diálogo. E o que eu posso fazer, Clarissa, para realmente me conectar com meu filho e não perder esse vínculo que foi construído na infância? Primeiro que ele não é perdido. Vamos imaginar que ele está ali, guardadinho. E a criança, no seu desenvolvimento, até os 16, 18 anos, essa vergonha dos pais tende a passar. Mas faça com eles programações que eles gostem. Então, filho, eu entendo que você não quer que a mãe vá até com você até a porta da escola. Eu entendo que você não quer que a mamãe fique, chame para o apelido mais carinhoso, ou torce por você indo na sua formatura. Então, o que nós podemos fazer? Vai para um jogo de futebol, cria um momento de leitura em família, um filme dentro de casa. É aquilo que a gente conversou anteriormente. Se esse vínculo dentro do seu lar está mantido, é uma coisa ainda saudável. Essa vergonha que eles têm dos pais na frente dos amigos é saudável. Fiquem só atentos se esse vínculo, se essas dicas que eu estou dando para vocês não se concretizar, aí é um alerta para vocês. Mas tentem colocar outros momentos. Então, se é um menino, gosta de futebol, vai até o estádio, vai torcer, conversa sobre um assunto e tenta criar esse novo vínculo, essa nova relação com esse adolescente, e dá super certo. Muito bem. Agora, quando essa postura, Ana, de vergonha, ela persiste, né, e vai junto, crescendo, e chega na vida adulta, essa vergonha continua. O que deve ser feito? Como que deve ser olhado? Como que a gente faz para que a pessoa ela tenha a percepção de que isso já não é normal e que precisa de um manejo clínico? A vergonha, como a gente estava conversando, né? A vergonha isoladamente, em alguns contextos sociais, ela é natural, ela é esperada, né? Mas se a gente começa a perceber outros comportamentos associados a isso, né? Então, por exemplo, começa a perceber uma agressividade maior desse adolescente, ou começa a perceber que não é só um pedido de privacidade que ele, né, que ele apresenta, ele começa, na verdade, a ofender os pais, ou a denegrir a imagem dos pais, né, na frente dos amigos, ou ele começa, por exemplo, a ficar muito isolado dentro de casa, romper, né, qualquer tipo de diálogo com a família, ou ficar muito restrito ao quarto, não querer mais sair de casa, não querer mais fazer nada, muitas vezes até não querer ter outros tipos de convívios sociais, com os amigos na escola mesmo, né, aí a gente já precisa começar a ficar atento, né, e atento até para tentar entender se o problema é com o adolescente, com o próprio adolescente, se é um caso de, né, ele está deprimindo ou algo assim, ou se é uma preocupação com o contexto escolar, por exemplo, né? Se esse adolescente está sofrendo muitos julgamentos na escola, processos de bullying, né? Pode ser que isso acontecendo lá, ele se retraia ainda mais, ele se feche, né? Então, esses são sinais de alerta, esses são, né? E de forma persistente, né? Isso dure ao longo do tempo, dure por meses, né? Isso a gente já começa a ficar mais preocupado e já são sinais de que talvez seja assim o caso de buscar por ajuda profissional, né? Você vai ajudar essa família a passar por isso. Porque isso vai reverberar na estrutura familiar e também no relacionamento social desse indivíduo, né, Clarissa? Exato. Vai realmente refletir no âmbito social dele. Então, quando esse adolescente apresenta qualquer desses sinais de isolamento, de agressividade,
ele não quer mais ficar junto com os seus próximos, com seus familiares, com os amigos. Isso reflete tanto dentro de casa, quanto fora de casa e até no ambiente escolar mesmo, né? Tem que ficar bem atento a todos esses sinais. Gente, estamos aqui falando da vergonha dos pais na adolescência, né? E aí a gente fala, mas todo mundo passa por isso? É algo natural que faz parte da fase, né, do adolescente, que está passando aí, sai da criança, vai para a adolescência, depois vai para a vida adulta e faz parte. Só que tem um negócio bem interessante que tem um retorno, né? Porque depois que passou da fase da adolescência e que viveu aí da forma que ele achou que entendia, que ficou com vergonha dos pais e tal, aí depois vem o retorno, porque a gente percebe nas famílias que, principalmente hoje, né, tem muitos que estão na fase já na fase adulta, chegando na fase adulta, e que já sentem a vontade de estar perto, né, da mãe, do pai, do cuidador, de apresentar isso. Então, isso representa para a gente realmente que são fases da vida, né, Clarice? São fases da vida, bem dito. É aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Na infância, a principal identidade das crianças são os pais. Na adolescência, essa pré-adolescência, as crianças, mas o vínculo que é construído desde a infância não se perde. Lembra quando eu falei que esse vínculo está apenas guardado numa caixinha na memória? Quando chega na fase adulta, eles vão lembrar. Por quê? Porque em todo o processo, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, os pais estavam ali, auxiliando, guiando. É aquilo que a gente conversou. Existem maneiras dessa criança se expressar, colocar o sentimento para fora, ouvir, ter esse vínculo, é positivo na vida da criança, mas existe a maneira correta de ser dita. E lá na fase adulta, eles vão lembrar e vão reproduzir tudo que ele passou com os seus filhos. Eles vão lembrar, a caixinha da memória ali, ó, vai automaticamente ser resgatada. Interessante. É engraçado que isso aconteça, né? É porque é muito comum mesmo que o adolescente vá experimentar muitas coisas, né? Muitas formas de ser, muitos estilos, muitos gostos, comportamentos, né? E muitas vezes depois ele retorna ao exemplo que ele teve que ele recebeu em casa. Mas como é importante poder, de fato, experimentar, né? E depois escolher. Que seja escolher retornar ao lugar de origem, né? As coisas que ele conheceu, né, no berço. Exato. Mas ele pôde ter essa chance, né, de experimentar, de testar a identidade, né? O que de fato ia fazer sentido para ele. E é por isso que a gente precisa ter entendimento de manejar essa fase, né, com sabedoria. Porque vai doer, claro que vai, a gente vai passar por isso, eles também. Estamos na fase do aprendizado, mas a gente sabe que, como é só uma fase, isso vai acabar. Isso é importante. Agora, se não acabar, claro, como pontuaram aqui as nossas convidadas, importante você buscar um atendimento. Agora, a escola, ela faz parte, né, dessas fases da vida. Sim. E ela também, é interessante a gente colocar o pai e a escola como conexão, porque é muito importante a escola ter a percepção de quando isso está sendo exacerbado, porque a escola tem ali a vivência, escola e família, né? Tem que caminhar lado a lado, né, Clarice? Exatamente. A escola precisa caminhar lado a lado com esse adolescente. Estar atento aos sinais. Por quê? Nessa construção da identidade, ele tem um convívio, tem o pertencimento do seu grupo, tem o pertencimento fora. E dentro do ambiente escolar, se a escola não ficar atenta a essas mudanças de comportamento, tonalidade da voz, como que ele está se relacionando com esse grupo mesmo. Porque nessa construção da identidade, o que a gente precisa aprender é o seguinte, vai ter os desafios. E o adolescente, nessa fase, ele quer muito sempre o sim. E receber o não vai fazer parte. Então, a escola precisa estar atenta às notas, ao comportamento, à fala, à linguagem corporal, ao foco, à concentração, o desempenho. E nesse momento, precisa sempre ser relatado de maneira saudável para a família. Então, chama a família, conversa,
pontua essas mudanças que esse adolescente está tendo, não só na parte do boletim, mas na parte também dessa conexão, desse pertencimento desse grupo. Tem que perceber também que se está acontecendo alguma coisa dentro do grupo que ele está. Então, às vezes é um bullying, às vezes é uma piada, né? Então, que a gente conversou no início. Então sua mãe veio trazer você, né? Eu escutei sua mãe te chamar pelo apelido, né? Então, vamos estar sempre muito atentos a qualquer sinais de mudança que esse adolescente esteja tendo dentro da escola. Exato, até porque, Ana, essa questão do bullying também influencia bastante esse comportamento que a gente está debatendo aqui hoje, né? Os amigos da escola também influenciam nessa questão da vergonha dos pais na adolescência, não é? Sim, influenciam bastante, né? O contexto social pode influenciar bastante nisso, né? Então, se é um grupo de amigos, um grupo escolar, em que esse processo ou de piadas, de bullying, ou mesmo de julgamentos, né? Sim. É muito intenso, é claro que isso vai influenciar no comportamento do adolescente, é claro que ele vai sentir mais vergonha, é claro que ele vai querer se recolher mais, né? Então, influencia, sim. E é importante a gente estar atento ao comportamento e às mudanças, porque daí a gente já sabe de onde vem e como que a gente deve fazer para poder minimizar essa situação, que, querendo ou não, é uma situação de sofrimento, né, Clarissa? Sim. Eu até estava pensando aqui, realmente, em relação a isso, porque nessa construção da identidade, é normal, é natural que ele vá ter um momento de angústia, de medo, mãe, eu tentei, pai, eu tentei, não deu certo. E aí? Aí volta aquela conexão, aquele diálogo, aquela figura de identidade sempre próxima. Então, porque nessa transição da infância para o adolescente, ele vai precisar ter essa autonomia. Sim. E às vezes ele vai se frustrar. Exato. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Você vai precisar deixar o seu filho, você vai aconselhar, filho, olha, eu não teria essa atitude. Mas o adolescente, não, mas eu quero fazer. Filho, então vai, faça. Mas eu estou sempre por perto. Por isso que eu falei lá no início, da gente realmente reconstruir esse vínculo, né? A adolescência não é um rompimento de vínculo familiar, mas uma reconstrução. E nesse momento da reconstrução, quando o seu filho adolescente tomar qualquer atitude que você sabendo que não era o certo, vai doer pai, vai doer mãe, mas deixe ele passar, ele precisa passar, mas esteja sempre ao lado, porque quando acontecer qualquer desavença, ele vai lembrar, meus pais me avisaram, meus pais estavam por perto. E sabe quando ele vai lembrar? Na fase adulta que nós conversamos. Exatamente. Você falou isso, Clarissa, e eu lembrei, né, pensei numa coisa assim que é muito comum, né, de acontecer quando o adolescente começa a apresentar esses comportamentos de constrangimento em relação aos pais. Muitas vezes vem uma fantasia para os pais, né, de que eles já não são mais amados, né? É a primeira coisa que vem. Que dói. Né? Então ele não me ama mais, não me admira mais, eu não sou mais importante para ele, né? E na verdade, na maioria das vezes, essa não é uma realidade, né? É só esse processo natural de diferenciação, mas que o pai e a mãe continuam sendo referência, né? Continuam sendo essa pessoa a qual ele busca quando ele está se sentindo vulnerável, né? Exato. Então é importante a gente ajudar as famílias em casa a lembrarem disso, né? Que não é porque isso está acontecendo, né? Essa vergonha nova está surgindo, que eles deixam de ser amados. Né? É verdade. E a gente tem que deixar para eles a sensação de segurança, né? É igual a questão da segurança pública, né? Você está num evento e não tem, né, nenhum tipo de segurança em volta, você se sente vulnerável. Mas se você está nesse evento e tem segurança em volta, você sabe que se acontecer alguma coisa, você pode contar. Então, é a sensação de segurança que a gente deve fazer com que a nossa criança, o nosso adolescente sinta. E para isso a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para a comunicação assertiva, para a escuta ativa, né? E tomar cuidado também com esse achismo, porque como as nossas psicólogas explicaram para a gente,
eles sempre estão ali e eles vão entender que a gente é referência. Só que no momento da fase da adolescência, eles vão querer voar mesmo, né? E aí deixa voar. Se acontecer alguma coisa, volta que eu tô aqui. É mais ou menos isso. É assim que a gente tem que fazer. Mas é difícil, viu? Porque ser pai, mãe e cuidador, a gente não vem com manual, né? A gente vai aprendendo. E a gente aprende às vezes sofrendo um pouquinho, né? Mas é a partir disso que a gente consegue aí um manejo, né, para conviver com essa turminha aí que está em fase de desenvolvimento constante, não é? E é uma fase de muita ambivalência, né, Rúbia? Porque assim, ao mesmo tempo que o adolescente ele quer essa autonomia, ele quer resolver por si só, ele quer conseguir decidir, né? Ele também fica com medo, né? Sim. Ele não sabe se as decisões dele de fato são corretas, né? Então, ao mesmo tempo que ele quer, enfim, poder fazer por si mesmo, quando esse limite é deixado e é dada essa oportunidade pelos pais, né? Muitas vezes ele se assusta, trava, né? Eu estou lembrando aqui de uma situação, né, em que uma adolescente foi numa festa com os pais e conheceu uma pessoa lá, né? Os pais estavam indo embora dessa festa e essa adolescente quis ficar ali com aquela pessoa que ela conheceu, né? E pediu para os pais isso. Os pais permitiram, né? Porque, inclusive, ela já fazia faculdade, já morava sozinha em outra cidade. Então, se ela já mora sozinha, inclusive, tá tudo bem. E depois essa adolescente contou que se sentiu vulnerável. Olha né? aí. Eu não sei se eu tomei a decisão correta, eu não sei se eu estava mesmo segura, se essa pessoa era legal. Né? No fim, ficou tudo bem, né? Mas só para exemplificar, né? Que muitas vezes é isso, o adolescente quer experimentar, quer ficar sozinho numa festa, os pais acreditam que está tudo bem, que pode soltar, mas é essa ambivalência, né? É um momento de muita testagem, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, né? Eu consigo, eu não consigo. E entra naquilo que a gente estava conversando. Eles precisam desse momento. Só que eles precisam também ter a confiança que se algo der errado, eles têm com quem contar. A sensação de segurança. Eu ligo para buscar, né? É a velha frase, liga para os meus pais, né? Chama meus pais. É verdade. quero. Vá. Se der errado, posso ligar? Claro que pode, né? Em 3 segundos eu tô ali do lado. Mas eles precisam passar por isso. São de todas as fases. Assim como quando você casa. Você vai sair da casa dos seus pais, do conforto. E aí? E se? Sabe aquela frase famosa? E se? Se tudo der errado na adolescência, você volta para os seus pais. Eles precisam ter essa segurança. Porque eles precisam ter autonomia, eles precisam ter a certeza. Olha, mãe, pai, eu quero tentar. Filho, tenta. E se não der certo, eu estou aqui. Quer ir para uma festinha? Vai. Qualquer coisa, me liga, eu estou aqui. Eles precisam ter. Por quê? Essa referência de identidade, sempre vai ser o pai e a mãe. A referência de pessoa, de caráter, sempre vão ser vocês, pais. E a gente precisa ser o adulto da relação. Né? Agora, não é fácil, né? Não pode falar que são flores. Não é fácil para os pais passarem por esse momento. Né? Já entendimento, saúde mental, né? Discernimento, sabedoria. Equilíbrio, né? Total. Respirar fundo, contar até 10. Não dá para falar que tudo é flores, né? Porque a fase da adolescência, a gente está aqui conversando sobre a construção de identidade, sobre a autonomia, que sim, eles precisam ter tomadas de decisões, eles precisam ser aquele indivíduo com raciocínio crítico, sim, eles precisam. Mas também nós sabemos que tem a fase do, tenho vergonha, que quer, né, falar mais alto que os pais. E aí? E aí, pais, é o seguinte, sempre vai precisar colocar o limite. A gente precisa diferenciar o que é uma fase de uma adolescência do que é um comportamento inadequado dentro de casa. O respeito, né, é essencial. Né? É importante manter o respeito sempre. Porque senão a gente fala assim, a adolescência é uma coisa fácil, Clarissa. Né? Não é fácil. Passar pela fase da adolescência não é fácil, mas não é impossível. Né? Eu sempre coloco o limite, o respeito. Filho, eu entendo o seu sentimento, eu sei o que você está passando. Olha, a mãe e o pai já passou por isso. Podemos conversar sobre, mas lembre-se, esse momento de conversa nunca deve ser feito no momento que a criança, que o adolescente não está preparado. Se ele está nervoso, não adianta você ir lá conversar. Então,
ele vai aprender tendo exemplos dentro de casa também. Isso é muito importante falar, porque senão falar a fase de adolescente então é fácil, só conversar? Não. Precisa ter esse respeito, né, esse limite também. E essa é uma dica muito importante, né, que você deu agora, essa de esperar a poeira baixar, né, para tentar conversar, para tentar entender o que aconteceu, né, porque realmente, enquanto está todo mundo ali de cabeça cheia, né, a tendência é que o conflito ele só escale, né, então é muito importante isso mesmo, tentar esperar, acalmar e conversar. E muitas vezes o adolescente pode ser que às vezes não consiga verbalizar também exatamente o que ele está sentindo, né? É importante tentar o diálogo, sim, mas sem também muita expectativa de que tudo vai ser resolvido, tudo vai ser esclarecido na base do diálogo, né? Porque o adolescente também está aprendendo. Muitas vezes os pais também, né? Estão aprendendo ali junto com o adolescente a conversar, a dialogar, a ter essa relação respeitosa. Sabe que a gente estava conversando e me veio uma coisa interessante na cabeça. Quando o adolescente fala assim, vou pegar uma frase aqui. Mãe, eu tenho vergonha de você. Igual você acabou de falar. O adolescente não está querendo verbalizar que tem vergonha da mãe enquanto pessoa. Mas às vezes uma vergonha de uma atitude que a mãe tenha. Então, tá numa festa, a mãe passou, formatura. Vamos pensar na formatura ali. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Né? Na formatura da minha filha, eu levei cartazes. E eu sei que ela entrou só. Aquela carinha inconfundível, que não né? precisou falar, mãe, eu estou com vergonha de você. Precisa. Só que eu sei que se ela falasse, por que eu estou trazendo isso como exemplo, pais? Nós temos também que perceber e diferenciar o que significa essa frase. Mãe, pai, eu tenho vergonha de você. Não é vergonha de você enquanto pessoa. Vergonha da minha mãe, do meu pai. É vergonha da minha mãe, do meu pai. Né? É da atitude. Então isso dói muito, que você acabou de falar. Às vezes, nós, enquanto adultos, também estamos passando, aprendendo sobre a fase da adolescência dentro de casa. Que uma coisa é a gente estudar sobre a adolescência. Outra coisa é você vivenciar a adolescência dentro da sua própria casa. Então, pare e pensa, será que meu filho falou que está com vergonha de mim ou de uma atitude? E entra o que a gente acabou de falar. Filho, você está com vergonha, eu fiz alguma coisa para você, como que podemos resolver? E ali, vocês, dentro desse diálogo, encontram o meio termo, né? Porque é muito difícil você viver com o adolescente dentro de casa, porque eu mesmo sou uma mãe que eu falo que às vezes eu sou muito colérica, né? Eu gosto de demonstrar, gosto de abraçar. E às vezes eu sei que ela não quer. E aí entra o respeito, tá? Filho, você não quer? Tudo bem. Aí chega em casa, ela dá, né? Abraça, beija, tem aquela troca de carinho. Mas isso é muito importante também a gente pontuar para vocês que estão nos assistindo, viu? Quem já passou por isso sabe, né? E aí depois, quando você para analisar, você fala, nossa, eu entendi, né? Não precisava tanto, mas é que a gente vem numa empolgação de ver a nossa criança, né? A nossa prole, e preparada para o mundo, e vai voar, e daí você se empolga mesmo. Mas às vezes é bom a gente conter a nossa empolgação para a gente poder equilibrar a situação, né? Mas é que essa transição é difícil, né, Rúbia? Porque você está acostumado com uma criança, né, em que você ser assim efusivo é valorizado. Valorizado. Né? Aí depois... né? Então é uma fase de transição difícil. Eu penso assim que é um luto também, uma experiência de luto. Sim, é verdade, faz sentido. Né? De ir deixando para trás, né? Esse filho infantil, esse filho criança, né? Ele vai abrir mão, ele vai ter que abrir mão, né? De ser esse pai, essa mãe tão protetores, né? Que sabe tudo da vida do filho, que, né, tem um maior controle, seja, né, de todas as atividades que o filho vai fazer, ou mesmo assim de serem valorizados nesse excesso de carinho. Uma criança adora, né, que o pai e a mãe cheguem na porta da escola. A criança adora ser recebida com um beijo, com um abraço, com festa, né? O adolescente já não gosta, né? Então, os pais têm que viver esse processo de luto, né? De deixarem esse filho criança para trás. Também é interessante porque nem todo adolescente vai passar por isso de maneira igual. Vai ter aquele adolescente que vai ter mais vergonha e vai ter aquele adolescente que vai passar por isso de uma maneira tranquila, que nem vai sentir. E o outro ponto importante é que nós adultos devemos pensar o seguinte, na fase infantil, nós temos alguns cuidados que nós precisamos realmente ter com essa criança.
O que vai mudar nessa transição, nesse luto que nós adultos, cabe a nós pais aprendermos os cuidados mudam. Isso. Eles não deixam de existir. Eles não deixam de existir. Eles mudam. Então são outros tipos de cuidado que nós teremos com o nosso filho. Mas que o cuidado e o amor é o mesmo. Eles estão ali. Sabe o sentimento que vem agora quando vocês falando dessa situação que a Ana pontuou e você também, Clarissa? É assim, o filho tão esperado, ele chegou, esteve nos nossos braços, nós cuidamos, orientamos, ele já está numa fase de transição, né, da criança para a adolescência, só que é uma fase de transição para a gente também, aí entra o luto, porque eles estão saindo dos nossos braços, e a gente está vendo o primeiro passo deles para o mundo, então é uma sensação de perda mesmo que acontece, não é? Exato. Então o filho, né, o filho a gente tem que preparar ele para ele ir, e aí a gente teve tão pouco tempo junto, porque tipo assim, 10, 11, 12 anos, e aí ele já começa a ir, já começa a dar o primeiro passo para poder, né, sair do seu conforto. Então, a gente precisa estar preparado também para isso e saber que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, que privilégio, né? Você pensar que, como pais, cuidadores, a gente pode participar do processo de amadurecimento de um indivíduo, né? Se a gente for pensar, esse amadurecimento, ele só acontece em conjunto. Isso. Ou seja, é preciso que o adolescente tenha dentro dele essa capacidade, né, de ir em busca de uma identidade, de confrontar a geração anterior, mas é preciso também que os cuidadores, os pais, sejam capazes de suportar essa fase, né? Sem retalhar esse adolescente, sem abandonar, né? O desenvolvimento ele só acontece assim, em conjunto, em família. Então isso é muito bonito de pensar também. É dolorido, extremamente dolorido você ver um filho indo para o mundo, mas é lindo, né? Demais, mas né? É lindo, exatamente. E a gente precisa de entendimento para ter essa visão que nós estamos falando aqui, que é lindo, que é bonito, é dolorido, mas a gente consegue minimizar a dor, e eu acho que o que prevalece é aquela pessoa que você ajudou a construir e que está tomando rumo, né, tendo um sentido na vida. Agora, é desafiador, tá? Eu vou te falar que é mesmo, mas que bom que a gente tem esse momento para poder explicar para vocês, né, aí de casa, que estão passando por essa situação, que sim, vai doer, mas é preciso, e que tem formas de manejo, de entendimento, e que tudo vai ficar bem. Agora, 8h54, a gente tem algumas perguntas, a gente pode ir até 9h10? Podemos? Então, vamos embora. Vamos lá, pode colocar na tela, produção, a primeira pergunta desta manhã. Estamos aqui no Estúdio Câmara ao vivo. Fernanda Ribeiro do Jardim Aurélia. Minha filha fica muito carinhosa comigo em casa, mas perto das amigas muda completamente. Essa diferença de comportamento deve preocupar? É mais ou menos o que a gente falou no programa, Fernanda. A Clarissa responde você. Se preocupa com essa mudança de comportamento, Clarissa? Não se preocupa. Se ela está tendo esse comportamento carinhoso, afetuoso, dentro de casa, mas no caso amigas, muda, não é para você ficar preocupada. A preocupação, ela começa a existir se realmente dentro de casa ela também evitasse esses contatos com você. Se é só na frente das amigas, é o que nós conversamos aqui durante o programa inteiro. Vale a pena respeitar esse momento, vale a pena ter esse diálogo, e em casa, aproveitar a filhota. Muito bem, é assim, né? Dentro de casa com a mãe, a filhota, né? O meu neném, meu bebê. Lá fora com as amigas, a menina que está amadurecendo e que está procurando o seu lugar no mundo. A gente precisa aprender a diferenciar. É desafiador, mas a gente está aqui com os nossos convidados para orientá-los, tá bom? 8h55, mais uma pergunta para a gente, produção, por gentileza, na tela. Olá, vamos lá, Ana. O Paulo Roberto do Jardim Florense. Tem adolescente que acha os pais dos amigos, verdade, mais legais ou mais modernos que os próprios pais. Porque essa comparação acontece tanto nessa fase, verdade, um ponto bem interessante, Paulo. Paulo, lembra que a gente conversou um pouco sobre a necessidade do adolescente fazer essa diferenciação da família de origem, né? Então, talvez esse seja o motivo também, né, que isso possa estar acontecendo. O adolescente vai buscar outras referências fora de casa, né?
e com isso, naturalmente, outras famílias também, né? Então, não se sinta tão preocupado assim, ou tão diminuído assim, isso é natural, faz parte dessa busca que a gente está conversando, de uma identidade, uma construção de uma identidade. Então, ele vai buscar essas referências fora mesmo. Porque ele quer entender se lá na casa do amigo também é parecido com o que é em casa, como que é, tá conhecendo, né? Está conhecendo, mas eu te garanto que depois, quando estiver adulto, ele vai voltar assim, vai ter orgulho e vai se lembrar, e é algo muito gostoso. Eu passo por isso hoje, né? A minha filha, quando eu vou estar perto dela, a gente mora em cidades diferentes, ela já é uma profissional, já tem autonomia, a vida dela, mas ela quer estar perto de mim o tempo todo. E aí eu falo, mas poxa vida, né? Eu quero passear, Não, mãe, eu vou com você, eu manejo minha agenda, mas eu vou com você. E ela faz questão de mostrar que está comigo. Então, aquela fase, eu passei pela fase também que ela não queria que eu ficasse torcendo para ela num campeonato, entendeu? E chegou o momento dela olhar para mim, tipo, poxa vida, mãe, não precisa vir mais. Ou então diminui, né? Porque a mãe ficava lá, uhul. E hoje não, hoje é diferente. Nós passamos por essas fases. Claro que foi difícil, que não tínhamos o entendimento que a gente tem hoje. E também não tínhamos a oportunidade de ter pessoas, né, que têm a ciência num canal de TV que pode explicar para a gente a situação que a gente vive. Então, acho assim, é maravilhoso esse momento com vocês aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que tem mais uma e a gente encerra, é isso? Se for, pode colocar na tela. Eu acho que tem mais uma, dá tempo da gente ir para mais uma pergunta. O André Luiz do Proença, minha filha fica incomodada quando eu uso algumas expressões que os jovens usam. Tentar acompanhar a linguagem aproxima ou parece forçado? Já pensou? Chegar lá no filho na escola. Gente, tive que rir agora porque eu imaginei a cena, né? Chegar lá na escola, buscar o filho adolescente, desce do carro, vai lá e fala, aí, galerinha, 6-7. E aí, vai fazer como, né? Vai ficar incomodado, Clarice? Vai ficar incomodado. Tudo é uma questão de limites, né? Nós conversamos sobre isso. Você já pensou? Nossa, chega a ser engraçado, né? Sim, chega a ser dramático e engraçado, dramático gente. Engraçado, verdade. Ao mesmo tempo, porque você imagina chegar realmente, vou pegar o exemplo da rua aqui, chegar na porta da escola, e aí, galera, tudo bem? Vamos lá formar a aura, isso aqui lá. Não, gente, não faça isso, tá? Chega a ser forçado, sim, e aí realmente você não vai criar um vínculo com o seu filho. Aí você vai realmente distanciá-lo, né? Porque essas linguagens que as crianças usam hoje em dia, os adolescentes usam hoje em dia, é o momento deles, que entre eles, que eles gostam. Você pode criar esse momento em casa, perguntar para ela o que significa, né, estudar um pouquinho sobre isso, mas talvez só chegar lá na porta da escola e falar tudo bem, bom dia, boa tarde, tudo beleza, aí sim. Agora, forçar isso, não, porque você vai forçar um vínculo a mais com o seu filho em casa e também com o grupo deles. E aí sim pode gerar tudo aquilo que nós conversamos. Ele pode ser julgado nesse grupo dos amigos, pode virar um bullying lá dentro da escola. Então, todo cuidado e toda balança, aí vamos colocar na balança, é essencial. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Equilíbrio. Os pais não precisam deixar de ser quem eles são. Exato. Mas também não precisam forçar a se adaptar, né? A visão ali do adolescente. Exatamente. Porque daí a vergonha, realmente, ela vai vir e não tem como. E aí instaura a vergonha, aí a falta de diálogo, de repente até uma situação constrangedora lá em casa, né? Lá em casa, porque daí o adolescente sentiu a vergonha, mas ele não falou nada por conta da reação, né, do pai ou da mãe que tentou interagir com os colegas, e aí quebra o diálogo, vem o silêncio, e aí começam outras situações e que podem desencadear aí uma desavença que vai precisar de uma interferência de um profissional, de repente, para poder ensinar e colocar cada um no seu lugar certinho, né, para que a gente possa conviver com mais tranquilidade, mais clareza, entendimento e paz entre as gerações. Está vendo só como é delicado? É desafiador, né? É desafiador essa questão de adolescência, mas a gente precisa entender. Agora, pontualmente 9h, a gente vai encaminhando. Tem mais pergunta, produção? Tem ou não? Fala comigo. Vocês estamos, hein, gente? Que legal, né?
Tem mais uma? Então tá bom, pode colocar. Vocês estamos com chave de ouro hoje, ensinando, né, e orientando nós, pais responsáveis, a trabalhar, a ter um manejo legal com os nossos adolescentes. A última pergunta, então, do programa. Rodrigo Martins, do Parque Industrial. Meu filho começou a corrigir meu jeito de falar na frente de outras pessoas. Como saber se ele está só constrangido ou é algo mais? E agora, vamos lá, Ana e Clarissa, começando pela Ana. Eu acho que é importante tentar dialogar, né? Penso nessa situação. Porque, de fato, essa correção na frente de outras pessoas pode passar a constranger o pai também, né? Isso pode ser delicado, mas tentar entender o porquê. Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Tentar chamar mesmo para um diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Me pareceu assim que fica numa linha tênue, né? Onde a gente não sabe exatamente se está tudo bem, se faz parte de um desenvolvimento normal. Às vezes pode ser que os pais de fato tenham alguns comportamentos que sejam um pouco exagerados, que exponham esse filho e que faça sentido esses pedidos, né? E que vale a gente rever também nossos comportamentos, né? Mas é isso, é uma linha tênue, que a gente precisa dialogar, precisa perguntar um pouco melhor o que está acontecendo, né? Acho que vai por essa linha, de um diálogo maior. Sim, e também ficar atento como que ele está chamando a sua atenção. Né? Nós também conversamos sobre isso aqui nessa manhã. Então, como é que está o tom, a tonalidade da voz a hora que ele chama a sua atenção? Será que está chamando com uma expressão mais brava, está te corrigindo com autoridade na frente de outros adultos? Isso também vale ser pontuado. Então, filho, a hora que chegar em casa, sempre lembrando que essa conversa que vocês forem ter com seus filhos é sempre fora do ambiente que vocês estão atualmente. Então, no quarto, em casa, não deixando o seu filho à mostra para que, né, chamando atenção na frente dos outros. Não é isso. Mas chegou em casa, pontua. Filho, você está chamando minha atenção. Aonde eu estou errando para você? Pai, nisso. Ok, o pai vai melhorar. Mas, porém, aí você entra como autoridade. A partir de hoje, eu não quero mais que você fale comigo dessa forma, dessa maneira, com esse tom de voz na frente dos outros. Está tudo combinado? Está tudo combinado, tá bom? Chega a ser preocupante, né? Nós não conseguimos agora avaliar como está sendo essa relação, mas realmente, sempre pontuar para o seu filho como que ele está chamando a sua atenção na frente dos outros. Porque você é a autoridade na vida do adolescente. Ele tem que ter esse respeito com os pais. Excelente, gente. Agora 9h03, a gente chega ao fim de mais uma edição do Estúdio Câmara, mais uma semana maravilhosa, de muita informação, de muito conhecimento, de muita entrega. Hoje a gente compreendeu que a vergonha que os pré-adolescentes e adolescentes sentem em público não é uma negação do amor pelos pais, né? É um passo importante na busca da própria identidade e da autonomia. E aí cabe à família manter as pontes de diálogo abertas, estabelecer os limites e ter muito respeito entre as partes, né? Então, eu quero agradecer você de casa pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia e agradecer as nossas convidadas por tanto ensinamento, por tanto acolhimento também, né? E eu acho que a gente consegue fazer uma conexão com o pessoal de casa, porque a gente traz temas que acontecem no dia a dia e que, de repente, a gente precisa de uma orientação para poder virar uma chave. E vocês são peças fundamentais para que esse programa possa fazer essa psicoeducação. Então, Ana, muito obrigada. Considerações finais, por favor. Obrigada pela sua participação e presença. Obrigada também, Rúbia. Fiquei muito feliz de ter participado hoje com vocês aqui. Muito bom. Clarissa, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pela sua participação com a gente, por dividir o seu conhecimento conosco, compartilhar, né, situações que a gente precisa aprender a manejar, e o conhecimento de vocês é muito importante para a gente trazer e dividir com as pessoas de casa, para, de repente, ter uma vida mais leve, né, algo mais gostoso de se viver. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rúbia, mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês nessa manhã. E é isso, né? A adolescência é uma fase difícil, mas não impossível. É verdade. E eu vou te falar, ela vai passar. E pode ser que nós, pais e cuidadores, sentiremos saudades dessa fase, né?
e a gente pode fazer com que essa fase ela seja vivida com mais harmonia entre você e o seu filho, né? Ou você e a pessoa que você tem aí do lado, dando todo o carinho, o acolhimento e aquela sensação de segurança. Pode ir, se precisar, eu tô aqui, pode voltar também. Isso é maravilhoso, gente. Bom, na próxima edição do Estúdio Câmara, que é na segunda-feira, porque hoje é sexta, né? Então, segunda-feira, nós vamos falar, gente, sobre a síndrome do aposentado. Olha só, a aposentadoria, ela traz a tão sonhada liberdade, né? Ah, me aposentei. E agora? Boa pergunta. E agora? O que eu vou fazer com a sensação de vazio na rotina? A gente vai discutir como reorganizar o dia a dia após 60 anos, superar o isolamento e transformar o tempo livre em uma oportunidade para novos projetos, novos aprendizados, uma transição de carreira. Já pensou fazer uma faculdade, né? Então, vamos conversar com você que é 60 a mais aí, como você recomeçar e encontrar um novo propósito de vida, né? Com autonomia, com saúde, é muito importante. Tem gente que está na fase da aposentadoria e acaba achando que já não faz mais parte desse mundo. É só mais uma nova fase. Tá vendo como que entra em conexão com o programa de hoje? A vida é feita de fases. E nessa fase da aposentadoria, a gente precisa aprender a viver com ela também. Tá bom? Então a gente te espera na segunda-feira a partir das 8 da manhã em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço para você, fique bem, aproveite a sexta-feira, aproveite o final de semana ao lado de quem você ama, ao lado de quem faz sentido para você e até segunda, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.